sou o Thiago, você tá na Música Curiosa e você conhece aí a absurda história, né? Uma teoria da conspiração, na verdade, que ficou bastante famosa ali por 2010, né? Sendo divulgada por grandes sites, inclusive aqui no Brasil, de que a Lady Gaga, quando ainda não era famosa, teria matado uma outra cantora iniciante, que inclusive ela fez uma série de parcerias, chamada Lina Morgana, isso por conta de um pacto que ela teria feito com o diabo pra ficar famosa. Com essa teoria tendo se iniciado por conta de uma coisa que a própria mãe da Lina Morgana falou em entrevista, de que a Lady Gaga teria roubado a identidade de sua filha. Caso não conheça a história, queira saber um pouquinho mais sobre ela, e é claro, né, tudo que também fala contra tudo isso, fica aí que eu já conto. Bom, Lina Morgana foi uma jovem que sonhava em ser artista, tá? E na década de 2010 ela estava nesse caminho, principalmente ali na metade final da década. Foi nesse momento que ela foi descoberta e passou a ser produzida por Rob Fusari, que anos antes aí tinha tido bastante sucesso produzindo bandas como Destiny Childs e artistas como Kelly Rowland. Com ele agora passando a apostar na jovem artista e ajudando ela a gravar algumas músicas. E foi enquanto isso acontecia que ele conheceu e descobriu uma outra jovem que também tinha o desejo de ser artista, chamada Stefani Joanne Angelina Germanotta. E você pode não conhecer esse nome, mas poucos anos depois disso ela ficaria extremamente famosa como Lady Gaga. Mas nesse momento ela ainda não era conhecida e nem mesmo tinha criado aí o personagem Lady Gaga, né? Isso ainda era 2007. E o produtor aí então, a fim de divulgar as duas artistas que ele tinha, colocou a Stefani para cantar junto com a Lina em algumas músicas, com elas fazendo um feat mesmo, tá? Com ambas escrevendo e trabalhando ali em cerca de umas 12 canções. Porém, elas nunca foram lançadas, tá? Algumas delas nem mesmo nunca foram ouvidas fora do estúdio, mas outras vazaram, tá? E podem ser encontradas aí pela internet. E exemplos disso são as músicas Wonderland e Spin Around. Acontece que a carreira de uma delas foi abruptamente interrompida, já que no dia 4 de outubro de 2008, Lina Morgana infelizmente acabou falecendo aos 19 anos de idade ao ser atirada do telhado de um hotel em Nova York, sem ter deixado muitos motivos claros para isso, pegando até mesmo ali algumas pessoas próximas de surpresa. Já a Stefani, apenas 2 meses antes disso, em agosto de 2008, tinha assumido seu alter ego Lady Gaga e lançado seu disco de estreia, o The Fame, que foi um absurdo de sucesso que fez, principalmente com músicas como Just Dance, Paparazzi e Poker Face, além de algumas outras. Fazendo o disco ser indicado a 6 Grammys e ganhando um deles. E até aqui essa história é real, tá? Não tem nada de teoria da conspiração, tudo isso aconteceu. Mas a partir daqui as coisas começam a ficar bem mais esquisitas em tudo que eu vou contar. Isso porque foi em 2010, então cerca aí de uns 2 anos depois disso, que a mãe da Lina Morgana apareceu dando uma entrevista ao tabloide New York Post, dizendo coisas que foram reproduzidas em jornais e sites pelo mundo inteiro, fazendo assim surgir uma grande teoria da conspiração na época. Então vamos lá entender o que ela falou. Foi no dia 9 de setembro de 2010 que foi publicada aí uma matéria no jornal onde Lina Morgana, né, que era a mãe aí da artista que morreu em 2008, conta que a sua filha aí, a Lina Morgana, tinha sido parceira da Stefani Germanotta antes dela virar Lady Gaga, dizendo aí que agora a famosíssima Stefani era uma estrela e deveria pagar uma dívida que ela tinha com sua filha, já que ela teria roubado a identidade da Lina, e foi a mãe da Lina que falou isso. Ela começou dizendo ali que a Lina era uma jovem cantora, né, filha de imigrantes russos e de mãe solteira, coisa que fez aí ela sofrer ali meio que bullying a vida inteira, além dela também morar num bairro mais afastado em Manhattan. Isso enquanto a Stefani aí morava no badalado bairro de Upper West Side, era filha de pais ricos e tinha tido ali uma vida bem mais fácil. Porém que quando ela assumiu aí a identidade de Lady Gaga, tudo isso mudou, já que ela teria assumido junto a isso os aspectos mais sombrios da personalidade de Lina. Com a Iana falando aí que tudo que a Lady Gaga falava, como por exemplo ela ter tido aí uma vida trágica e sombria, na verdade vinha da Lina, uma vez que em sua vida ali ela sempre teve tudo o que quis, mas que a sua filha sim sempre teve uma vida muito difícil. Na entrevista ela ainda conta ali que o produtor Rob Fusari apresentou as duas porque queria que a ainda não famosa Stefani, né, escrevesse músicas daquele que seria o primeiro disco da Lina, com as duas então ali até mesmo gravando cerca de uma dúzia de canções, que nunca foram
foram lançadas comercialmente, como eu disse aí anteriormente, né? Com a Lina também, inclusive, tendo ensinado muito sobre música pra Stephanie. Isso tudo são palavras da mãe dela, tá? Tudo que eu falei até agora. E ela continuou dizendo que naquele momento ali, né, em que sua filha começava a sua carreira, o estilo de se vestir, técnica de performance e produção de palco eram muito parecidas com aquelas que a Lady Gaga usava agora. Dizendo ainda que antes disso tudo, a Stephanie tinha um estilo muito diferente disso, com ela simplesmente tendo mudado do dia pra noite. Com a Yana chegando até mesmo a mostrar ali uma série de imagens e vídeos com a Yana com roupas como biquíni, salto altos, lingeries, perucas, entre outras coisas que seriam ali o estilo que foi roubado pela Lady Gaga. Inclusive das poses em si, além da extravagância e excentricidade. E essas mesmas fotos e vídeos, tá, foram até parar em um site que a Yana fez, mas que hoje em dia já não tá mais no ar. Mas ainda assim a gente consegue encontrar as fotos pela internet. Com a mãe então dizendo ali que não queria processar a estrela pop nem nada, mas que queria que ela deixasse o espírito dela livre, já que a Lady Gaga estaria segurando a alma de Lina. E foi então ouvindo tudo isso que muita gente começou a deduzir uma série de coisas, né? Mas pessoal, pra gente chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, beleza? Bom, e agora vocês já devem imaginar aí que algumas coisas que foram ditas ali pela mãe da Lina Morgana, né? Principalmente as partes em que ela fala que a Lady Gaga teria roubado o estilo da filha, e a de que a cantora estaria prendendo a alma da Lina, fez as pessoas por aí criarem muitas histórias, né? E as mais divulgadas foram basicamente duas, tá? E pra falar a verdade, nem tem tanto assim pra falar sobre elas. Mas eu vou explicar aqui. Uma delas é que a Lady Gaga teria matado a Lina pra pegar o seu lugar. Uma vez que a Lina começou ali a carreira antes dela, então estaria ali um pouco mais avançada nesse sentido. Então seria meio que por conta ali de uma rivalidade profissional entre as duas. Tipo como se de fato ela tivesse roubado ali a identidade dela. E pra essa teoria aí, a galera que acreditava nisso nem apresentava muita coisa que comprovasse muito essa história, tá? Era mais o fato ali da Lina nunca ter demonstrado a intenção de tirar a própria vida, ou ter deixado alguma carta escrita ou qualquer coisa do tipo. Mas se a gente pensar bem, isso não era exatamente verdade, né? Já que a própria mãe dela lá na entrevista disse que ela sempre teve uma vida mais difícil. Outra coisa que também apresentavam eram algumas cenas de clipes da própria Lady Gaga. Como por exemplo no de Paparazzi, né? Quando um homem atira ela ali de uma sacada, como se ela estivesse mostrando como ela mesma matou a Lina, na verdade. Ou seja, nada demais mesmo em tudo isso. E a outra teoria, que é mais bizarra ainda, é meio que uma evolução disso. Que dizia aí novamente que a Lady Gaga matou a Lina Morgana como parte de um ritual para firmar um pacto com o demônio para poder ficar famosa. E por isso que ela também teria meio que pego a identidade dela, entendeu? Eu não sei qual a ligação, mas enfim. E aí nesse caso, a prova seria mesmo lá a fala da mãe, né? Onde ela dizia que a Lady Gaga estava prendendo a alma da filha. O problema é que a Lady Gaga também não ajudou muito com essa história, tá? Isso porque ela já foi questionada sobre essas coisas, dizendo apenas que sentia muito pela morte da garota, mas que elas mal se conheciam. Meio que dando a entender que, portanto, ela não teria muito como ter roubado o estilo dela. O que de fato é esquisito, né? Já que é sabido aí que as duas tinham trabalhado juntas em algumas músicas. Mas enfim, eu acho que agora chegou na hora da gente falar mais contra essas teorias. Vamos começar aqui assim, né? Teve uma investigação em cima da morte da Lina Morgana. E nunca foi sequer cogitada a possibilidade dela ter sido assassinada, tá? Tipo, não tinha nenhum indício de que isso poderia ter acontecido. Então eu acho que a gente já até poderia ter parado por aqui, mas vamos continuar. Outra coisa que enfraquece um pouco isso é que, apesar de fato aí, né, a Lina não ter deixado nada aí escrito, né, falando sobre o ato que ela cometeu, algumas músicas dela, como a My Angel, por exemplo, já tinha ali uma letra bem mais depressiva, o que poderia ser um sinal, né? E assim, no momento em que ela morreu, a Lady Gaga tinha acabado de lançar o seu primeiro disco. Tipo, apesar dela estar estourada ali naquele momento, qual seria o motivo para as autoridades querer esconder esse fato? Nem no sentido aí dela ter poder ou qualquer coisa do tipo, caberia muito aqui, né? Além do que, como eu disse aí, a morte da Lina aconteceu 2 meses depois do lançamento do disco de estreia da Lady Gaga. Ou seja, nem essa história aí dela ter matado a outra para ficar famosa faz sentido algum, né? Ela já tava ficando famosa. Sem contar que em praticamente toda a
carreira da Lady Gaga, ela sempre foi associada ao diabo, ao satanismo e todas essas coisas. E isso muito por conta aí justamente do estilo que ela tinha, que seria o que ela teria roubado da Lina. Então será que isso faria sentido? Tipo, o estilo dela é satanista, mas esse estilo foi roubado justamente porque ela fez um pacto com o diabo? Bem mais ou menos isso aí, né? E só pra exemplificar, tá? Esse envolvimento dela aí, bem entre aspas, né? Com o diabo, já foi acusada em uma série de outras situações que nem tinha nada a ver com essa história. Muito por conta da forma como ela se veste, né? Com o visual mais ousado, assim como também por conta de músicas como Judas, Paparazzi e Alejandro, que foram vistas de alguma forma como mensagens satânicas subliminares. Isso tanto as letras como os clipes em si, tá? Que foram vistas aí por algumas pessoas como armas infernais para controlar a mente dos jovens. E isso aí foi dito até mesmo em programa de televisão, tá? Só pra vocês terem noção. Inclusive, uma igreja batista dos Estados Unidos chegou a afirmar que a Lady Gaga era a prostituta da Babilônia, que é uma entidade ligada ao Apocalipse na Bíblia. Gente, olha o nível de loucura dessa galera. Sem contar todas as histórias de que ela costumava tomar banhos de sangue, né? Que já foi aí desmentido também uma série de vezes. Uma vez que esse boato surgiu aí a partir de uma personagem que ela interpretou na série American Horror Story. Então, assim, né? Nada a ver mesmo. Mas enfim, e sobre aí as acusações de roubo de identidade feitas pela mãe da Lina? Aí, sei lá, né? Pode de fato ali ter rolado uma inspiração ou algo do tipo. Não tem muito como saber se isso faz sentido ou não, né? Nesse caso, só ela mesma poderia confirmar. De fato, aí quando você pega as fotos lá da Lina Morgana, é um pouco parecida as formas como elas se vestem. Mas às vezes foi algo mais inconsciente, né? Eu acho que pode ter acontecido. Mas, como eu disse, eu não acho que foi um roubo de identidade em si. Talvez mais uma inspiração mesmo. Ainda mais que na época em que a Lady Gaga estava em uma das turnês do disco The Fame, ela criou o alter ego Morgana Devacelli, que é mais misterioso e apareceu muito pouco na carreira dela. Ela era ali sensual, né, com cabelos bem escuros e sempre aparentando estar mais triste, com muita gente achando mesmo que isso poderia ser uma espécie de homenagem ali na Morgana. Ainda mais que as duas tinham nomes parecidos, né, Morgana Devacelli e Lina Morgana. Mas enfim, nada confirmado também, a Lady Gaga nunca falou sobre isso. Ah, e já que a gente tá falando aqui de coisas que ela disse ou não disse, né, eu queria comentar um pouco aqui sobre aquele negócio dela ter falado que conheceu pouco ali na Morgana. E assim, isso realmente é estranho, né, já que elas trabalham juntas ali em algumas músicas. Mas sinceramente, não é impossível. Elas podem simplesmente ter tido uma relação mais profissional mesmo, sem muita intimidade. Mas enfim, eu realmente acho que a Lady Gaga poderia ter explicado isso um pouquinho melhor, só pra galera não ficar enchendo o saco, né? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você conhecia essa história. Você já tinha ouvido falar disso aí lá em 2010, 2011, quando ela surgiu? Saiu em tudo quanto é lugar na época. E deixa aqui pra gente também o que você achou disso tudo. É uma loucura, né? Aqui do Zóio está deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!